Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. História de Portugal. Restauração da Independência. Revolta, Guerra e Paz. A Restauração. Quando a revolta de 1637 cedeu, a atitude espanhola em relação a Portugal já tinha mudado. Os espanhóis pretendiam uma unidade política peninsular absoluta e estavam a favor da abolição das semi-independências que ainda existiam. Nobres espanhóis começaram a ser nomeados para cargos em Portugal e nas províncias aconteciam vários recrutamentos sucessivos de soldados para servirem nas guerras espanholas. Uma situação muito semelhante à portuguesa desencadeou uma revolta na Catalunha. Segundo a tradição, em junho de 1640, uma multidão de ceifeiros visitou Barcelona no dia do Corpo de Cristo. A multidão revoltou-se e matou o governador castelhano. A região inteira juntou-se à revolta e pediu apoio à França. O então rei, Luís XIII, foi proclamado conde de Barcelona no ano seguinte. Madrid decidiu esmagar a revolta e para isso convocou nobres portugueses para acompanharem Filipe III durante a revolta da Catalunha. Foi esta ordem que serviu de causa imediata para a revolta portuguesa e um pequeno grupo de nobres e letrados começou imediatamente a conspirar para acabar com a União Ibérica. Um dos homens mais importantes deste grupo era João Pinto Ribeiro, um burguês aceito pela nobreza, porque defendeu os interesses desta com um trabalho jurídico em 1632 e que estava relacionado com os meios comerciais de Lisboa e com o Duque de Bragança. Esta conspiração não incluiu representantes populares, mesmo os chefes da revolta de 1637, e por isso o movimento não teve o apoio que os agentes do cardeal Richelieu prometeram. Uma preocupação de não desencadear uma revolução popular dominava os políticos de 1640. Os conjurados decidiram restaurar a linha legítima da sucessão ao trono, que entendiam que tinha sido omitida e ignorada em 1580, com a sucessão de Filipe I. Esta linha era a de Dona Catarina, Duquesa de Bragança, e o herdeiro da Duquesa era o neto dela, Dom João, Duque de Bragança. Este vivia em Vila Viçosa, afastado da vida política lisboeta, e era até considerado uma pessoa de confiança em Madrid. Pouco antes da restauração, foi nomeado governador militar de Portugal, e quando foi convidado para ser o chefe da revolta, ele hesitou. Os conjurados ofereceram-lhe duas opções: a monarquia seria conservada com João no trono, ou uma república aristocrática seria estabelecida. Foi com este ultimato que o Duque de Bragança finalmente cedeu. A revolta culminou com uma operação de surpresa sobre o Palácio Real. A 1 de dezembro de 1640, 40 fidalgos forçaram os guardas, invadiram o palácio e procuraram o secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, cuja morte tinha sido previamente decidida. Vasconcelos foi morto e depois os conjurados forçaram a vice-rainha, Margarida de Saboia, Duquesa de Mantua, prima de Filipe III, a escrever ordens para que as guarnições espanholas do Castelo de São Jorge e das fortalezas do Tejo se rendessem. O país inteiro aderiu à revolta. Centenas de estudantes portugueses na Universidade de Salamanca voltaram a Portugal e alistaram-se nas fileiras. Porém, quase todos os nobres portugueses na corte de Filipe III ficaram ao seu serviço. Dom João IV foi aclamado 15 dias depois da restauração. Confirmou toda a legislação em vigor, manteve todos os funcionários da administração filipina nos seus cargos e escolheu Francisco de Lucena como secretário de Estado. Ainda depois da aclamação, as cortes foram convocadas e nelas um imposto muito elevado foi estabelecido, a 10ª militar. Poucos meses depois da restauração, começou uma conspiração de nobres, que contava com nomes como Luís de Noronha e Menezes, Marquês de Vila Real, Miguel Luís de Menezes, Duque de Caminha, Rui de Matos de Noronha, Conde de Armamar, Sebastião de Matos de Noronha, Arcebispo de Braga, Francisco de Castro, Inquisidor-Geral e alguns burgueses abastados de Lisboa. A conspiração foi descoberta e todos, exceto os clérigos, foram executados. Devido a esta repressão, Francisco de Lucena foi acusado de traição e, como João IV não teve força suficiente para o salvar, Lucena acabou por ser executado. A Guerra da Restauração. Quando a Restauração cedeu, a Guerra dos 30 Anos estava na sua última fase. A França e a Espanha disputavam a supremacia europeia. A guerra entre as duas começou em 1635,
desenrolou-se em várias regiões da Europa e só terminou em 1659, com o Tratado dos Pirineus, que consagrou a vitória francesa. Isto explica o porquê das operações militares durante o reinado de João nunca terem assumido um grande tamanho. A guerra limitou-se a campanhas fronteiriças, com vitórias e derrotas, porém nenhuma grande o suficiente para decidir a guerra. Durante estes anos, Portugal conseguiu organizar defesas, reconstruir fortalezas e conseguir oficiais, armas e cavalos para a guerra. Durante a guerra, os populares deram exemplos de patriotismo sem limites. Eu vou contar-vos 2 exemplos deste patriotismo transmitidos por fontes militares espanholas. Em 1641, forças espanholas atravessaram a fronteira e atacaram várias localidades, incluindo Moimenta, uma aldeia no concelho de Vinhais. A aldeia foi defendida furiosamente e depois de algum tempo, 70 moradores refugiaram-se na igreja que fortificaram. Acabaram por ser vencidos e todos foram executados, menos uma idosa, porque recusaram-se a dizer Viva el Rei Dom Filipe e a pedir misericórdia. No ano seguinte, uma história semelhante aconteceu no Alentejo. Tropas espanholas entraram no forte de Santa Luzia, ao pé de Elvas. O oficial espanhol que comandou a operação escreveu que os soldados portugueses se mostraram fracos, pouco destros, mas muito rebeldes. Não houve um único que aceitasse gritar Viva el Rei Dom Filipe, e tiveram por isso de ser mortos, do primeiro ao último. Os nobres portugueses faziam exatamente o contrário dos populares. Segundo uma fonte da época, jogam com um pau de 2 bicos, contemporizam com el Rei Dom João e fazem obras que lhes podem servir de desculpa com el Rei Dom Filipe. O Tratado dos Pirineus representou o momento mais perigoso da guerra para Portugal. Nele, a França cessou o apoio a Portugal, que até então tinha sido o seu aliado. A Espanha deixou de lutar em 2 frentes, e as tropas espanholas puderam voltar sem forças contra Portugal. Foi em 1660 que os serviços do conde Frederico de Schomberg foram contratados. Ele chegou a Portugal acompanhado por 600 oficiais e soldados experientes e desenvolveu uma importante ação na modernização do exército português. 2 anos depois, devido a um tratado com a Inglaterra, Portugal recebeu a ajuda de milhares de tropas e vários navios ingleses. Este auxílio estrangeiro, juntamente com as ações de Luís de Vasconcelos e Sousa, conde de Castelo Melhor e secretário de Estado, que permitiram a resistência portuguesa às ofensivas espanholas. Em 1663, o exército espanhol ocupou Évora e planeou um avanço sobre a capital, mas foi derrotado por um exército português numericamente inferior, liderado por Frederico e por Sancho Manuel de Vilhena, conde de Vila Flor, na Batalha do Amexial. 2 anos depois, na Batalha de Montes Claros, um exército português, liderado por António Luís de Menezes, Marquês de Marialva, derrotou um espanhol numericamente superior. Montes Claros foi a última tentativa espanhola para reconquistar Portugal. Um antigo rei de Portugal morreu nesse mesmo ano. A situação política e económica espanhola era instável e a França e o imperador da Alemanha conspiravam para herdar o trono espanhol. Em Portugal, a guerra absorveu os recursos do país. A situação económica agravou-se e a opinião interna estava dividida. Apesar do povo não confiar na nobreza, ele estava cansado da guerra e estava disposto a apoiar qualquer mudança política que trouxesse paz. A paz. No final da guerra, a vida política foi agitada graças à deposição de Dom Afonso VI. Em 1656, João morreu e Afonso herdou o trono com apenas 13 anos. Segundo o direito tradicional, faltava-lhe apenas um ano para atingir a maioridade. A regência ficou a cabo da rainha viúva, Dona Luísa de Gusmão. O problema era que Afonso era inválido, devido a uma doença infantil que o deixou defeituoso e mal podia andar. Luísa manteve-se na regência durante 6 anos, 5 anos a mais do que o previsto. Em 1662, Luís de Vasconcelos e Sousa, conde de Castelo Melhor, foi nomeado secretário de Estado e apoderou-se do governo e manipulou o rei para que ele acabasse com a regência e iniciasse o reinado. A maioria da nobreza apoiou isto, e depois de um golpe palaciano, Vasconcelos e Sousa começou a governar como escrivão da Puridade, um cargo palatino que não existia desde o reinado de Dom Sebastião. Enquanto isto acontecia, a guerra estava numa fase perigosa e decisiva. Vasconcelos e Sousa
demonstrou uma grande energia na condução da guerra e as tropas portuguesas conseguiram vitórias decisivas. A Espanha estava exausta e Vasconcelos e Sousa decidiu que era melhor redobrar os esforços militares para obter vantagens na paz. Juntamente com os esforços militares, ele juntou os diplomáticos e procurou obter o apoio da França, através do casamento de Afonso com Maria Francisca Isabel de Saboia, parente de Luís XIV. O casamento aconteceu em 1666 e no ano seguinte um pacto entre os dois países foi estabelecido. Apesar disto, os nobres encontravam-se descontentes com Vasconcelos e Sousa, devido à continuação da guerra, e também se dizia que Afonso era impotente. Afonso possuía um irmão, o infante Dom Pedro, o herdeiro caso Afonso não tivesse descendência. Os nobres que queriam remover Vasconcelos e Sousa do poder juntaram-se à volta de Pedro. O casamento de Afonso gerou uma crise. Maria e Pedro obrigaram Afonso a admitir Vasconcelos e Sousa. Pouco tempo depois, Maria saiu do paço e declarou-se refugiada no convento e solicitou a anulação do casamento ao cabildo da sede de Lisboa, com base na impotência do rei. Afonso, sem aliados, aceitou uma regência de Pedro. Ele foi preso e enviado para os Açores e acabou por morrer em 1683, no Palácio de Sintra. O casamento foi anulado. Pedro casou com Maria e governou como regente até à morte de Afonso. Esta turbulência política teve o nome de A Cabala Francesa, devido ao papel ativo dos agentes políticos que acompanharam Maria a Portugal. Em 1668, a paz entre Portugal e Espanha foi assinada com o Tratado de Lisboa. Nele, a Espanha reconhecia a independência portuguesa, prisioneiros e regiões conquistadas eram devolvidos e Ceuta seria incorporada no Reino de Espanha, porque em 1640 o fidalgo que governava a cidade não se revoltou contra Filipe III. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.